Bom, nessa aula nós vamos realizar o pré-dimensionamento e lançamento dos nossos elementos de fundações. Porém, antes disso, tem dois ajustes que nós precisamos fazer aqui para dar continuidade ao lançamento das nossas fundações mediante o pré-dimensionamento. O primeiro deles é o lançamento aqui referente às cargas na região da torre da nossa caixa d'água. Então não foi feito o lançamento, lançamos somente o peso da caixa d'água sobre a laje, mas não da alvenaria nesse perímetro. Um outro detalhe é em relação à altura dessa viga. Nós copiamos a viga de um pavimento no outro, porém acabei não ajustando com você a altura dela. Como aqui não tem carga de laje, só lançamos essas vigas aqui para servir de travamento da nossa alvenaria, da nossa parede, eu vou estar reduzindo essa altura dessas vigas de 40 para 20 centímetros, tá bom? Então, para isso, eu vou vir aqui no modelador estrutural. Já está aberto aqui na minha tela. E aí, vou fazer esse lançamento aqui com você, tá bom? Vou vir aqui, primeiramente, em cargas. Vou vir aqui em distribuída linearmente e considerar ali o peso dessa parede sobre as nossas vigas. 301, 302, 303 e 304. Então, o que nós temos como referência? Primeiro, o valor de cálculo, né, do peso específico dessa parede acabada de 15 centímetros. Nós utilizamos ali o bloco com espessura de 11,5, 0,9 kN por metro quadrado. Achamos ali o valor do peso específico dessa parede, desse bloco, de 1,66. Então, eu vou pegar 1,66 e multiplicar pela altura da minha parede, descontando a viga. Então, se eu pego aqui meu projeto de arquitetura, eu vim aqui em Gerais, planta da arquitetura, eu tenho que a parede tem 1,5 de altura. Vou considerar a altura da viga como apenas 20 centímetros, então vou ter 1,50 menos 20, vou ter uma altura da parede de 1,30. Então, venho aqui com a calculadora e faço a conta com você. 1,66, peso específico da parede, multiplico pela altura dessa parede, descontando a altura da viga de travamento. 1,50 menos 20, 1,3. Isso aqui vai ser igual a 2,16 kN por metro quadrado. Pego o nosso aplicativo, 2,16, isso aqui vai ser igual a 0,216. Então, aqui no TQS, 0,216 tonelada-força por metro. Ok? E lanço essa carga. Se o ortogonal não estiver ligado, lembrar, Shift F10, que ele já ativa para você. Da extremidade do balanço até a outra extremidade, e aqui do balanço até o pilar 12, e do pilar 12 até o pilar 9. Então, as 4 cargas ali no nível 435, devidamente lançadas. Botão direito, encerramos o comando de aplicação de cargas. Minimizo aqui a árvore do edifício, do pavimento 435. Vou lá para o último nível, onde aquelas vigas de 14 por 40 estão aparentes. Então aqui eu preciso alterar essa altura. Não vou utilizar uma viga de travamento sem carga de laje com 40 centímetros de altura. Então o que eu faço? Vou vir aqui em modelo. Você pode clicar na viga, segurar aí a tecla Ctrl e selecionando todas as vigas, tá bom? Todos os trechos dela. Ou então, você pode dar um ESC aí, vir em modelo, editar filtro, selecionar apenas vigas e ok. E aí selecionar todas as vigas de uma vez só. Depois, apertou a tecla F6, largura vou deixar em branco e a altura aqui igual a 20 centímetros. Se você quiser deixar igual a 14, poderia, porque todas elas têm 14 centímetros, não ia fazer diferença. Cliquei aqui em OK, olha lá. Agora sim, todas as vigas com a seção igual à altura de 14 por 20 centímetros, tá bom? Feito isso, salvo novamente aqui meu modelo estrutural, fechar a janela. O meu visualizador do modelo 3D posso fechar também. Posso minimizar a calculadora e a conversão de escala. Em seguida, posso clicar aqui no meu edifício, edificação residencial. Vou vir aqui em TQS Formas, aqui também em edifício, ou então nos menus de atalho,
ou nas ferramentas de atalho, onde você vai encontrar um prédio, a representação da figura por um prédio com uma exclamação vermelha, que é justamente o botão de processamento global. Seleciono um desses botões, seja aqui no TQS Formas, Edifício ou na barra com os atalhos, em processamento global. E aqui é onde nós vamos primeiro processar a nossa estrutura para obter os esforços. Então, nesse momento, eu não quero obter detalhamento ou desenho. A única coisa que eu preciso para lançar os elementos de fundação são dos esforços da minha estrutura decorrentes às suas vinculações, à sua concepção, modelagem estrutural e também a aplicação de cargas que nós já realizamos. Então, o que eu preciso aqui nessa janela? Processamento global. Calcular somente os meus esforços, tá bom? Quando eu seleciono somente os esforços, todas as opções aqui dessa janela vão ficar ativadas para obter somente aquele tipo de resultado. Se eu clico, por exemplo, em esforço e armadura, ele já vai ativar as outras opções para dimensionamento, detalhamento e geração de desenhos, coisa que eu não preciso agora, até porque algumas configurações de critérios eu ainda não realizei, como por exemplo, a definição da tensão admissível, se as armaduras de arranque dos meus elementos de fundações vão ficar detalhadas, isoladas, ou se eu vou dar continuidade nas armaduras, é algo que eu vou explicar e mostrar para você. Enfim, eu só faço o dimensionamento, detalhamento e geração de desenhos após a configuração de critérios do meu projeto. Se eu não configurei critério, os resultados de dimensionamento, detalhamento, esforços e desenhos não vão ser os mais corretos e otimizados. Então, por isso, não recomendo que você gere detalhamento e desenho sem antes calibrar bem o software, no caso, o TQS. Nesse momento, para lançar e pré-dimensionar as fundações, a única coisa que eu preciso são dos esforços. Então, por isso, venho aqui somente esforços, tá bom? O TQS te dá muita liberdade nessa janela de você dimensionar, calcular os esforços somente daquilo que você precisa. Um exemplo, no seu projeto, depois que você já dimensionou, detalhou, por algum motivo você precisa alterar a altura de alguma viga ou mudar o tipo de laje. Você não precisa necessariamente mudar processar todo o seu projeto de novo. Você consegue processar somente aqueles elementos estruturais. Obviamente, quando eu altero a altura de uma laje, eu posso precisar alterar a minha viga, porque a laje apoia na viga, viga no pilar, pilar na fundação. Tá bom? Então isso é importante frisar, mas ele te dá a liberdade que você precisa para calcular os esforços, dimensionamento das armaduras, de acordo com o tipo de elemento estrutural. Uma outra opção que nós temos aqui também é de dimensionar e detalhar e gerar o desenho das escadas. Como não tem escada no nosso projeto, se essa opção fica ativada ou desativada, não vai fazer diferença. Um outro ponto é a consideração, a verificação dos elementos estruturais a incêndio. Então você pode verificar ou não. Se a gente pegar ao pé da letra, toda a estrutura tem que ser verificada, os seus elementos estruturais, as situações de incêndio. Aqui nesse exemplo que nós estamos fazendo nesse curso, nós vamos deixar essa opção desabilitada, tá bom? Feito isso aqui, clicou somente os esforços, você pode ler aqui embaixo, nessa janela, opções comuns de análise de esforços de todos os programas. Então, clico em OK, e aí ele vai realizar todo o processamento. Então, aqui no nosso rodapé, você vai visualizar que todo o processamento está acontecendo. Esse processamento pode variar em relação ao seu tempo, de acordo com a potência do computador que você está utilizando. Quanto mais potente for o computador, mais rápido é o tempo de processamento, tá bom? E também é o porte da edificação. Então, como esse é o primeiro processamento que eu estou realizando aqui nesse projeto, eu não sei exatamente quanto tempo vai levar. Então, estou deixando ele aqui processar sem quantificar esse tempo. Acabou que foi bem rápido, só os esforços, então nem precisou pausar a aula e, de repente, criar um corte aqui. Com a estrutura já processada, já tem os esforços. Então, os avisos que foram gerados para mim, nesse momento, são irrelevantes, tá? Eu só vou levar em consideração depois que eu dimensionar
gerar detalhamento e desenhos da minha estrutura. Nesse momento, essa janelinha ela acaba sendo irrelevante. Mas, já mostrando aqui para você, abre-se a janela do nosso edifício com os resultados do nosso edifício, altura total, área total do nosso edifício, edificação residencial, térrea, com aproximadamente 128,90 metros quadrados de área estruturada. Mensagens. Existe um aviso relacionado ao desaprumo, 14 avisos leves, 0 médios e nenhum aviso grave. Geralmente o aviso leve é relacionado a disposições construtivas, mas eu não vou levar em consideração, como eu falei, porque resultado de armaduras não foi quantificado. E aqui, para obter mais detalhes, você pode clicar para visualizar os erros e avisos aqui no seu projeto. Eu vou clicar e mostrar para você. Não era a intenção nessa aula, mas já vamos aproveitar aqui o embalo. Essa é a janela do seu visualizador de avisos e erros. Então, consigo fazer essa análise de cada um dos avisos que aconteceu no meu projeto a partir dos elementos estruturais. Aqui eu tenho uma árvore do edifício, erros relacionados ao pórtico espacial, aqui um erro grave que é o desaprumo. Aqui não vou levar em consideração nesse momento, tá? Porque, como eu falei, não foi dimensionado armaduras. Nenhum erro de pilares, nenhum erro de fundações e nenhum erro aqui de pavimentos. Então, se eu clicar, aliás, só nos pavimentos 335 e no 585 tem os avisos leves. Olha aqui no 585. Falta carga de alvenaria. Mas será que existe carga de alvenaria naquele nível? Não existe. Ali só tem a viga de travamento. Então ele só está me dando, de repente, um lembrete. Olha, aqui nesse nível você não lançou cargas. Vai ser isso mesmo? Vai. Então, eu desconsidero esse aviso. Normalmente, aviso leve é irrelevante. É apenas algum lembrete que ele pode estar mostrando para você. Mas, de todo caso, é sempre bom você estar dando uma olhada em todos os avisos que ele for gerar, tá bom? Para você filtrar os avisos, tem um botão aqui em cima chamado PV, parâmetros de visualização, onde você consegue filtrar somente os avisos leves, somente os avisos médios ou somente os avisos graves e importantes, por exemplo. Então, vou deixar somente o grave aqui, ó. Vou clicar em OK, que são aqueles críticos que necessariamente você tem que corrigir, tá bom? Olha lá, passo sobre os pavimentos, não tem nenhum erro grave. Infraestrutura também não. Fundações, pilares, só vai manter aquele erro grave no pórtico espacial relacionado ao desaprumo global considerável, ok? Então, basicamente, assim que você vai estar filtrando. E aqui outras opções, aqui dos elementos pilares, lajes, basicamente o que você vai selecionando aqui na árvore são os botões de atalho que você encontra logo ali em cima, tá bom? Então essa é a nossa janela que muitas das vezes nós vamos precisar estar entrando, estar acessando para identificar algum erro do dimensionamento da nossa estrutura e também ver quais são as possíveis soluções que nós aplicamos para corrigir um eventual erro do nosso projeto. Feito isso aqui, vou clicar em fechar e fechar essa nossa janela. Vou vir aqui em pavimentos, tá bom? Em seguida, em fundação, dê um clique, abre ali o TQS Formas para mim. Se não abriu, posso vir em edifício, clicar em modelador estrutural. Se já abriu o TQS Formas, só clicar em modelador estrutural, então dá 2 cliques aí na sua tela. Tá abrindo para mim aqui nessa tela. Deixa eu pegar aqui com você rapidamente. Pegando aqui rapidinho. Deixa eu abrir aqui para mim na outra tela também o relatório de sondagem. E trazendo aqui também o nosso modelador estrutural. A partir de agora nós realizamos esse pré-dimensionamento. Então vou precisar do relatório de sondagem para definir o tipo de fundação e também a tensão admissível do nosso projeto, tá bom? Aqui no modelador estrutural, eu vou trabalhar no nível de fundações. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar o pilar P1, vou dar um clique nele e apertar F6. Vou vir aqui em modelo e aqui em onde o pilar nasce, está definido, ó, vinculado na fundação, em pilar, bloco, sapato ou tubulão.
Então os meus pilares, eles nascem no elemento de fundação. Aí eu vou ter que definir agora qual tipo de elemento. Vai nascer em um pilar? Vai nascer, que seria, por exemplo, uma estaca isolada? Vai ser um bloco de coroamento? Vai ser uma sapata ou vai ser um tubulão? Então os meus pilares, eles vão nascer um determinado tipo de elemento de fundação, correto? Então vou precisar definir aqui no meu modelo exatamente nessa opção qual tipo de elemento, seja bloco, seja sapata. Feito isso aqui, eu vou clicar em OK. Só que eu fiz isso somente para o pilar P1. Então o que eu faço? Abro a janela de seleção, clico aqui num ponto, arrasto a janela, clico no outro. Prontinho. F6, modelo, os meus pilares vão nascer em um determinado tipo de elemento de fundação. Cliquei em OK. Pronto, fiz a definição. Agora, como eu já obtive os esforços, eu posso realizar o pré-dimensionamento. Agora aqui em pré-dimensionamento, eu preciso vir em fundações, tenho aqui as opções de pré-dimensionar. Pré-dimensionar a seleção, pré-dimensionar todos, ou então pilares associados, por exemplo. Eu quero pré-dimensionar todos os meus pilares. Você pode fazer um pré-dimensionamento parcial, ou então de elementos associados, quando houver a necessidade do seu projeto. Você tem pilares muito próximos um do outro. Então, se você lançar um elemento isolado de fundação, pode haver uma sobreposição. Então, você já sabe que naqueles elementos, como vai ter uma sobreposição, você vai ter que pré-dimensionar o elemento associado. Uma sapata associada, por exemplo, tá bom? No nosso caso, nós vamos ter os elementos isolados. Eu não vou ter variação do tipo de elemento de fundação. Os nossos elementos de fundação vão ser todos blocos sobre estacas, ou então todos do tipo sapata isolada. Então, para isso, eu vou vir aqui, pré-dimensionar todos os meus elementos. E aqui está falando, a estrutura foi modificada, os resultados armazenados podem não corresponder ao modelo. Deseja continuar? Não. Por quê? Quando eu mudei o tipo de vínculo, aí eu mudei o tipo de modelo da minha estrutura. Então, vou ter que clicar aqui em não, clicar aqui em salvar. Existe o erro da fundação. Como eu já mudei, eu não precisava nem mudar o tipo de vinculação. Quando eu pré-dimensionasse, ele já iria definir para mim. Mas agora, um caminho sem volta. Vou ter que selecionar, dar um F6. Ainda bem que foi rápido, né? O pré-dimensionamento. Vinculado na fundação novamente. Cliquei em OK e salvei. Prontinho. Vou fechar aqui novamente. Vou vir aqui no TQS e vou processar somente os esforços mais uma vez. Cliquei em OK. Depois que você pré-dimensiona, o tipo de vínculo já vai ser definido automaticamente. Então não precisava mudar o tipo de vínculo lá do pilar, indicando que ele nasce no bloco ou na fundação. Tá bom? Vou lá, só faço isso quando eu lanço as fundações isoladamente, sem um pré-dimensionamento, por assim dizer. Deixa ele processar. Prontinho. Pré-dimensionado. Volto aqui em fundação. Vou vir no modelador estrutural mais uma vez. Abriu aqui para mim. Vou vir aqui em fundação. Seleção ou todos. Vou clicar em todos os meus pilares. E aí vai abrir essa janelinha aqui para a gente. Ó. Qual tipo de elemento estrutural de fundação que você deseja pré-dimensionar? Sapata ou bloco? Entrada manual ou de acordo com os critérios do seu projeto? Considerar toda a envoltória de força e momentos, considerar apenas a força normal de compressão máxima. Vou pedir para considerar somente toda a envoltória de forças normais, axiais e também de momentos fletores, tá bom? Agora o tipo de fundação, de acordo com o laudo de sondagem. No laudo de sondagem, eu já tenho algumas definições. Por exemplo, o porte da minha edificação, então já sei o que esperar de um tipo de fundação. Uma outra consideração que eu faço eu sempre parto a escolha do elemento de fundação, aquela que for mais simples, mais fácil de executar, for mais barata de executar para aquela edificação. Então, considerando o porte, as cargas que são relativamente baixas e também que for mais simples para estar executando, nós preferencialmente vamos partir para a ideia de fundação superficial, no caso, sapata isolada. Então, a premissa inicial é utilizar sempre
a fundação mais fácil de executar, mais econômica, mais barata no caso. Então, por isso, a gente sempre parte inicialmente da intenção de utilizar uma fundação do tipo sapata isolada, que é a minha intenção inicial. Agora, o que vai confirmar essa minha intenção é o laudo de sondagem. Então, no laudo de sondagem, vou abrir aqui com você. Já vou aqui deixar engatilhado já o nosso material para calcular a tensão admissível. Eu tenho aqui 2 furos para aquele solo. O furo SP2, o furo SP1. Nesse laudo de sondagem, você vai comparar os dois. Basicamente, o furo 2 e o furo 1, nós temos aqui a mesma representação referente à classificação do nosso solo. Esse arquivo também compartilho com você para você fazer essa mesma análise que eu vou estar mostrando durante essa nossa aula, tá bom? Eu vou utilizar como referência apenas um dos furos. Vou pegar aqui o furo 2. Como referência, você pode pegar o furo mais crítico, de repente o furo que apresenta uma resistência mais baixa. E aí você vai utilizar esse furo como referência para você definir o tipo de fundação, a profundidade da sua fundação e calcular posteriormente a tensão admissível, tá bom? Peguei o furo 2 como referência. Como é uma fundação superficial do tipo sapata, normalmente a profundidade desse tipo de elemento de fundação, que eu já expliquei anteriormente, eu costumo trabalhar da ordem de 1,5 m a 2 metros, no máximo estourando 3 metros. Mais do que isso, já começa a ficar inviável utilizar a sapata como elemento de fundação, tá bom? Então, na maioria dos casos, 90%, 95%, sempre essa margem, entre 1,5 e 2 metros. Primeiro critério. Segundo, eu analiso justamente essas faixas, essas amostras nessa região e vejo aqui qual que é o meu NSPT final para cada um dos metros sondados a partir de 1 metro até 2,5 metros aproximadamente. Então eu tenho que entre 1 e 3 metros, o meu NSPT final está entre 8 golpes. 8, 8 e 8, até 3 metros de profundidade. Um outro critério que nós temos é qual que é o número do NSPT final para que a sapata seja o tipo de elemento de fundação economicamente viável para aquele empreendimento. Normalmente, ou você pode encontrar em alguma bibliografia indicando que o número ideal é de 8 golpes, a partir de 8 golpes. Se você tiver um laudo de sondagem de 9 golpes para baixo, por exemplo, pode ser que a sapata não seja o elemento de fundação mais viável para aquele empreendimento. Em outras bibliografias, como do Iopanã Rebelo, por exemplo, indica que esse número, o seu NSPT final, é igual a 8. A partir de 8 para cima, a sapata já pode ser economicamente viável. Quando eu falo pode ser, é que você vai analisar um outro critério. Por exemplo, o porte da edificação. Eu tenho uma casa térrea com cargas bem pequenas, como a minha edificação a ser projetada. Então, de acordo com o porte da minha edificação, a sua área de projeção também, a sapata, com NSPT a partir de 8 golpes, ela é, no meu ponto de vista, extremamente viável. Pode ser que para você, esse tipo de situação não vale a pena. Então, o que você pode fazer? Pré-dimensione, dimensione o seu elemento considerando essa variação de 8 a 10 golpes. Com aquele carregamento, será que vai fazer diferença realmente? Eu tenho certeza que não, tá bom? Então, a melhor prova que você pode fazer é calcular, tá bom? Então, o limite que eu considero para que a sapata seja economicamente viável é igual a 8 golpes, levando em consideração o porte da edificação. Cada projeto ele é único, tá bom? Então, preciso não utilizar a palavra sempre, mas avaliar de acordo com cada situação de projeto que aparece pela frente. Um outro ponto, um outro critério a se observar é quanto à classificação do seu solo. Então eu tenho aqui uma argila areno-siltosa até 3 metros, com consistência média. Se eu tivesse, por exemplo, aqui indicando o NSPT igual a 8, uma argila com consistência mole, pode ter certeza absoluta que o seu relatório de sondagem tem um erro e um erro grave. Então, por isso é importante, sugiro, sempre que possível,
Muitas das vezes a gente não consegue fazer isso, mas tente acompanhar, solicitar registro fotográfico das amostras. Se você estiver perto, tentar pegar, sentir realmente essa consistência, né, da amostra, ver se é realmente uma argila arenocitosa, se de repente não é um solo mais siltoso, mais arenoso, enfim, sempre que possível. Se você pega um projeto de um outro estado, por exemplo, onde o cliente já tem ali o relatório de sondagem e apresenta para você, você acaba ficando refém daquele relatório. Mas sempre que possível é importante ter o máximo de informações possível, principalmente quando o seu relatório de sondagem é do tipo SPT, onde você não tem os melhores parâmetros para utilizar como resultado, visto que é uma metodologia mais manual, talvez arcaica para muitos, ok? Mas é o que é mais comumente utilizado na maioria das regiões do nosso país, somente como referência, beleza? Isso aqui que eu estou falando aqui para você. Continuando, o que nós temos como parâmetro para definir o tipo de fundação? A classificação do solo, a profundidade de cada uma dessas camadas, de acordo com a sua classificação, também o nível do lençol freático, o nível da água. Dependendo da minha situação, se o nível da água estiver nas camadas superficiais, eu vou precisar fazer um esgotamento dessa água. E esse esgotamento de lençol freático, esse rebaixamento do lençol freático, muitas das vezes pode ficar muito oneroso, muito caro. Às vezes pode ficar inviável economicamente para o cliente fazer isso. Às vezes fica mais barato utilizar um bloco sobre estaca do que uma fundação superficial, onde vou precisar fazer esse rebaixamento do lençol freático. Então eu preciso ficar atento também a essa informação. Se não tiver, eu preciso entrar em contato com o meu cliente, com a empresa que fez a sondagem, para ter essa informação o máximo possível, tá bom? Mais assertiva possível. E também, além do porte da edificação, os esforços que essa edificação vai estar gerando no meu elemento de fundação, pelo menos uma estimativa disso, o número do meu NSPT final. Como eu falei para você, a referência para a gente estar utilizando o sapato de forma econômica é o NSPT igual a 8 ou superior, tá joia? E depois que eu fizer esse pré-dimensionamento, eu ter ali pelo menos uma estimativa da área quadrada de projeção dos meus elementos de fundação. Se os meus elementos de fundação, a sua área de projeção for igual ou superior, da ordem de 50% a 70% da área de projeção da minha edificação, significa que eu tenho sapatas muito grandes, ocupando 50% ou até 70% ou mais da área de projeção do meu edifício. Significa que a sapata também não é a fundação mais econômica para aquele empreendimento, tá bom? No nosso caso, nós temos as situações mais favoráveis para estar utilizando sapatas. NSPT de pelo menos 8 golpes, classificação do solo, uma argila média, tá bom? Até 3 metros de profundidade. Lençol freático a mais de 8 metros. Então, posso estar sentando as minhas sapatas a 1,5 m tranquilamente, tá bom? E se todas elas, depois que eu pré-dimensionei, tivessem as dimensões aí da ordem de até 1 metro, eu posso estar reduzindo um pouco mais essa altura de profundidade, economizando no volume de aterro e reaterro, né? Quando eu for estar executando as minhas fundações. Porém, 1,5 m já é uma altura bem usual, bem interessante para você estar utilizando aí nos seus projetos. Entendido isso, nós já sabemos que o tipo de fundação é a fundação do tipo sapata. Nós vamos aplicar nesse nosso projeto. E a tensão admissível será calculada de acordo com o nosso SPT. Para isso, trago aqui para você essa planilha, onde nós utilizamos aqui o nosso NSPT como referência para calcular a tensão admissível. Então, o que eu vou fazer aqui com você? Eu vou pegar aqui e alterar esses dados conforme o nosso relatório. Então, primeiro, composição nível da água, vou colocar 9 metros, o apoio da nossa sapata, aqui 1,5 m, tá bom? Quando eu clico fora, ele já vai arredondar esse valor. Mas aqui, quando eu dou dois cliques, você pode observar que já é 1,5 m, que é a altura de profundidade da nossa sapata.
E agora aqui na sondagem eu vou inserir aquele dado. Eu vou colocar o relatório de sondagem na minha outra tela e vou trazer ele para cá, tá bom? Vou trazer ele para cá. Trouxe para cá, que aí fica mais fácil eu olhar e já aplicar, para não ficar minimizando e maximizando o tempo todo. Vou pegar primeiro o NSPT. 888, aqui também 8, opa, teria errado. Aqui 8 também. Depois 565, 565. Depois 632, 632, 224, 224, 477, 477. Vou até mostrar aqui para você também, né? Poderia até deixar aquela um pouco menor. A gente vai conferir juntos. 8, 8, 8, 5, 65, 565, 565, depois 632, 632, acabei dando um clique, vou voltar para cá. 632, 632, 222, deixa eu ver aqui, 632, 224, 632, 224, depois 477, 477, até os 15 metros. Então, certinho, ok? E depois vamos alterar em relação à classificação. Então, vou voltar a colocar aqui do outro lado, senão quando eu clicar aqui vai minimizar. Eu tenho argila arenosiltosa até 3 metros. Argila arenosiltosa. Depois eu vou ter uma areia argilociltosa, até 6 metros. Areia argilociltosa. Areia argilociltosa até 6 metros. E altero aqui com você. Areia argilociltosa até 6 metros. Depois eu tenho argila siltosa até... Deixa eu conferir aqui. Até 12 metros, até 11 metros, uma argila siltosa. Até 11 metros, argila siltosa. Então, vou pegar aqui em 11, argila siltosa, e daqui para cima, argila siltosa também. 9, argila siltosa, até os 6 metros, né? Argila siltosa, e aqui argila siltosa. 7 metros, aqui, opa, no 9, argila siltosa também. No 12, em 12 metros, não vai fazer diferença daqui para baixo, né? Mas só deixar do jeitinho que está no relatório de sondagem. Em 12 metros eu tenho areia argilosa. Então, 12 metros, areia argilosa. 13 a 14 metros, argila arenosiltosa. Argila arenosiltosa. 13 a 14 metros. Argila arenosiltosa. E aqui em 15 metros eu tenho uma areia fina, uma areia argilociltosa. Então, em 15 metros, areia argilociltosa. Prontinho. Você pode conferir também no relatório de sondagem, tá? Vou trazer aqui para você. Você pode conferir, você vai ter acesso a ele, tá? Não vou me alongar aqui muito nessa etapa, até porque nós já configuramos a planilha para cada um dessa classificação, mas pode conferir aí exatamente o que temos no relatório, eu trouxe aqui para a nossa planilha. Vou minimizar aqui o AutoCAD, prontinho,
Agora, o que eu faço definição? Dados de entrada, eu não preciso, nesse momento, fazer qualquer tipo de alteração, porque o único objetivo aqui agora é simplesmente calcular a tensão admissível por meio da planilha. Depois, se você quiser, depois que você dimensionar o seu elemento de fundação, encontrar a armadura, gerar o seu desenho, por exemplo, você pega os esforços que você obteve no TQS, força normal, momento fletor em X em Y, força cortante em X e Y, e aí altera os valores na unidade da planilha, tá? Em kN, altera os parâmetros do solo, de acordo com a região onde você assentou a sua sapata. No caso, eu vou pegar o peso específico de um solo argiloso, altero aqui a seção do pilar, e aí eu vou calcular o meu elemento de fundação. Eu posso verificar se de repente o TQS não superdimensionou. Basicamente, toda a metodologia de cálculo da planilha, ela é manual. Então eu posso conferir o resultado da planilha ou do TQS e utilizar aquilo que for de repente mais econômico. Tá? A vantagem do TQS é que ele já gera um detalhamento em DWG para você. Tá joia? Feito isso, eu vou clicar aqui agora em calcular a capacidade de carga. Você pode ainda alterar os parâmetros, mas para a gente agora nesse momento não faz diferença aqui. Estou usando só a planilha somente para calcular a tensão admissível para a gente. Calculei a capacidade de carga. Clicar aqui mais uma vez. Prontinho. Eu vou utilizar aqui em tensão admissível adotada, método semi-empírico, tá? Você pode calcular isso manualmente. Tem até a tabela do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, que te dá ali alguns parâmetros para você calcular a sua tensão admissível de forma manual, tá? Mas basicamente o resultado vai ser o mesmo, tendo uma pequena variação talvez para mais. Aqui eu pego o semi-empírico, normalmente, tá? 0,186 megapascal. Arredondando aqui, 0,2 megapascal, que vai me dar uma tensão admissível da ordem de 2 kgf por centímetro quadrado. Basicamente transformando a unidade, tá bom? 2 kgf por centímetro quadrado é a nossa tensão admissível. Então, o que eu faço? Venho aqui no TQS, vou abrir aqui o modelador, e aqui a nossa janelinha de pré-dimensionamento. Posso vir em entrada manual e manter o valor de 2 kgf por centímetro quadrado. Se eu quero adotar os critérios, o que eu preciso fazer? Nós já chegamos à TV, onde fazemos isso, né? Eu vou abrir aqui o gerenciador, aqui em fundação, posso vir aqui em critérios de projeto, comum a todos os pavimentos, clique em OK, abre para a gente aqui a janela de critérios, vou fechar o critério de forma e abrir aqui fundações. E aqui eu tenho sapatas, aqui no cálculo, temos aqui tensão admissível do solo, 2 kgf por centímetro quadrado, tá bom? E uma outra coisa que eu também sigo aqui como um critério para dimensionamento de fundação, isso é mais para o detalhamento, é em relação ao detalhamento e dimensionamento da armadura de arranque entre o elemento de fundação e os meus pilares. Porém, a gente vai ver isso na etapa de configuração de critérios dos pilares, que aí eu vou definir a altura mínima para que o TQS faça a união entre a armadura de arranque da fundação com a armadura de arranque do meu pilar. E aí eu tenho uma armadura só, sem emendas, entre a armadura de arranque da sapata com a armadura de arranque do pilar com a armadura de continuidade do lance. Teria ali duas emendas desnecessárias na maioria dos casos, principalmente se tratando de edificações residenciais de pequeno porte, tá bom? Então essa questão de critério de detalhamento de pilares, vigas, os principais pelo menos, eu vou abordar com você num próximo momento, tá? Nesse agora, como é pré-dimensionamento de fundação, só conferimos aqui a tensão admissível do solo, onde eu consigo alterar esse valor nos meus critérios. Aqui já está o valor de 2 kgf por centímetros quadrados, então fechei, volto aqui para o modelador estrutural, ou então só ativar novamente a janela do pré-dimensionamento. Tipo de fundação, mantenho aqui arquivo de critérios, e aqui eu clico em pré-dimensionar. Aguardo o pré-dimensionamento. O tempo de processamento tá, para pré-dimensionar depende do número de fundações que você vai realizar esse pré-dimensionamento, poder de processamento do seu computador também. Aqui foram poucos pilares, então bem rápido. Prontinho, todas as nossas fundações
já pré-dimensionadas. Posso clicar aqui no disquetezinho para salvar, em seguida visualizar o modelo 3D, desde a fundação até o último nível do nosso projeto. Olha lá, nossas fundações devidamente lançadas. Ok? Se quiser alterar a cor, novamente, vem aqui em cores, clicou lá em critérios de visualização, fundações, pode pegar aqui um concreto 2, dá um ok, e já a tonalidade fica mais clara, de repente fica mais brilhante, né? E fica até mais bonito para você tirar um print e compartilhar aí nas suas redes sociais. Ok? Feito isso aqui, posso fechar meu visualizador 3D, seguro Morreu de Velho, salva aí novamente o modelo estrutural do seu projeto. Na próxima aula daremos continuidade, realizando o processamento completo da nossa estrutura. E aqui eu já vou fazer esse processamento, tá? Até mesmo para na nossa próxima aula começar a partir desse processamento, considerando o detalhamento e geração dos desenhos. Então, se você quiser fazer isso, pode fechar aí o seu modelador estrutural, selecione o edifício, em TQS Formas, processamento global, ou então no menu edifício, processamento global, ou aqui na barra de atalhos, o íconezinho, o prédio com a exclamação vermelha, dá um clique. E dessa vez nós vamos selecionar esforços e armaduras. Clicou, ele já vai ativar para a gente todas as informações necessárias. Uma dica, talvez você pode querer fazer isso, eu não recomendo, é aqui em grelhas, ativar a opção de grelha não linear, para verificação de flechas. Nós vamos fazer isso, nós estamos dimensionando a estrutura no modelo 4, ou seja, pórtico espacial mais grelha. Então nós vamos processar a nossa grelha somente na cobertura, que é o pavimento onde temos laje ali. É o pavimento de maior dimensão, de maior projeção. Se você ativa aqui grelha não linear nessa etapa, o tempo de processamento pode ser muito longo, muito demorado. E eu não recomendo que você faça isso. Num projeto pequeno, pode ser esse tempo algo irrelevante, mas dependendo do projeto, você acaba gastando tempo sem necessidade. Como no modelo 4 nós fazemos o processamento da grelha por pavimento, então é mais prático, mais rápido, mais produtivo processar a estrutura de forma global nesse momento, sem essa opção ativada. Depois, no segundo momento, eu vou lá e processo somente a grelha do pavimento que eu quero analisar, tá bom? Então, recomendação, não ativar aqui grelha não linear para analisar a flecha, ok? Ativou, então, esforços e armaduras, clique em OK. Aí vai processar aqui a nossa estrutura e na próxima aula daremos continuidade a partir desse momento. Um forte abraço e até lá!